Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados pelos elementos químicos carbono e hidrogênio. Nós temos os hidrocarbonetos de cadeia aberta e de cadeia fechada. Os hidrocarbonetos de cadeia aberta são alcanos ou hidrocarbonetos parafínicos. São cadeias abertas, onde nós encontramos apenas carbono e hidrogênio, e entre carbonos apenas ligações do tipo simples. Alcenos ou olefinas são hidrocarbonetos de cadeia aberta, onde entre carbonos encontramos apenas uma ligação do tipo dupla, as demais ligações são simples. Hidrocarbonetos do tipo alcinos ou acetilênicos são cadeias abertas, que só tem carbono e hidrogênio, e entre os carbonos eu encontro uma ligação do tipo tripla. As demais ligações, se existirem, são simples. E alcadienos ou dienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, que apresentam apenas carbono e hidrogênio, e entre os carbonos eu encontro duas ligações do tipo dupla. Os de cadeia fechada são divididos em quatro tipos. Primeiro, cicloalcanos ou ciclanos. Então, são hidrocarbonetos de cadeia fechada, onde entre os carbonos eu encontro apenas ligações do tipo simples. Segundo, cicloalcenos ou ciclenos. São hidrocarbonetos de cadeia fechada, onde entre carbonos eu encontro uma ligação do tipo dupla. As demais ligações são todas simples. Cicloalcinos ou ciclinos são o terceiro tipo. São hidrocarbonetos de cadeia fechada, onde entre carbonos eu encontro uma ligação tripla. As demais ligações são todas simples. E quarto tipo, os aromáticos, que são aqueles hidrocarbonetos onde encontramos um anel aromático ou mais de um anel aromático. Então estudamos agora os hidrocarbonetos alcanos. Bom, os alcanos são compostos de cadeias abertas e saturadas. A nomenclatura oficial, IUPAC, é montada da seguinte forma: raiz mais a terminação ano. Exemplos de alcanos: CH4, que como tem um carbono, a raiz é met, ligação simples an, terminação o, metano, que é o principal componente do gás natural. Gás esse vendido para abastecer fábricas e até mesmo automóveis movidos a GNV, gás natural veicular. CH3, CH2, CH3, 3 carbonos, prop, mais ano, propano. CH3, CH2, CH2, CH3, 4 carbonos, é o butano. A mistura do propano com o butano forma o GLP, sigla que representa gás liquefeito do petróleo, popularmente conhecido com o nome de gás de cozinha. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Qual é o objetivo da fórmula geral? Mostrar a proporção entre carbono e hidrogênio que a cadeia apresenta. O N nada mais é do que o número de carbonos. Então, para ser um alcano, o número de hidrogênios deve ser o dobro do número de carbonos. Mais 2. Repito, o número de hidrogênios tem que ser o dobro do número de carbonos, mais 2. Segundo, hidrocarboneto alceno. São compostos de cadeia aberta e insaturadas por uma ligação do tipo dupla. Repito, uma ligação do tipo dupla. Nomenclatura oficial, IUPAC, raiz mais eno. En por causa da dupla ou porque é um hidrocarboneto. Exemplos: CH2, dupla CH2. 2 carbonos, et, mais eno dá eteno. Também é conhecido com o nome de etileno ou gás etileno, que seria a nomenclatura usual. O etileno é um gás liberado pelas frutas durante o processo de amadurecimento. Em alcenos com 4 ou mais carbonos, devemos numerar a cadeia carbônica a fim de identificar a posição da dupla ligação. Exemplos: primeiro caso, como visualizamos na tela, CH2 dupla CH, simples CH2 e CH3. A numeração deve partir sempre pela extremidade mais próxima da insaturação, ou seja, nesse caso, pela extremidade da esquerda. O carbono da extremidade da esquerda é 1, depois vem o carbono 2, o carbono 3 e o 4, como visualizamos na tela.
A nomenclatura fica: como a cadeia tem 4 carbonos, a raiz é but. Como a dupla ligação encontra-se entre os carbonos 1 e 2, eu coloco o hífen 1, hífen, terminação eno. Fica but 1-eno. Para separar o número do nome, usamos o hífen. Também posso escrever 1-buteno ou buteno 1. O número 1, repito, representa a posição da dupla ligação, que vem entre os carbonos 1 e 2. Eu sempre utilizo no nome o número menor. O segundo exemplo, eu tenho CH3 simples, CH dupla, CH simples, CH3. Como a dupla ligação encontra-se exatamente no meio da cadeia, tanto faz eu numerar pela extremidade da esquerda quanto pela direita, que vai dar no mesmo. O nome fica but, porque nós temos 4 carbonos, hífen 2, porque a dupla ligação encontra-se entre os carbonos 2 e 3, uso o número menor que é o 2, mais eno. Então eu fico com but 2-eno, ou 2-buteno, ou buteno 2. A fórmula geral nos alcenos é CnH2n, ou seja, para ser um alceno, o número de hidrogênios tem que ser o dobro do número de carbonos. Hidrocarboneto alcino. Os alcinos são compostos de cadeia aberta com uma tripla ligação. Sua nomenclatura oficial é raiz mais ino. Exemplos: CH tripla CH. Como a cadeia tem 2 carbonos, a raiz é et, mais ino eu fico com etino. Também conhecido com o nome de gás acetileno, seria a sua nomenclatura usual. O gás acetileno é utilizado em oficinas de funilaria, que é oficinas que consertam automóveis. Em alcinos com 4 ou mais carbonos, devemos numerar a cadeia carbônica a fim de identificar a posição da tripla ligação. Exemplos, eu tenho 2 cadeias que podemos visualizar, que são elas. Primeira, CH tripla C, CH2, CH3. Como a tripla ligação encontra-se mais próxima da extremidade da esquerda, eu começo a numerar pela esquerda. Então, o carbono à extremidade esquerda é o número 1, depois o número 2, o 3 e o 4. Como a cadeia tem 4 carbonos, a raiz é but, hífen. Como a tripla ligação encontra-se entre os carbonos 1 e 2, eu fico com o número menor que é 1, hífen ino. Então, eu fico com but hífen 1, hífen ino, ou 1-butino ou butino 1. O segundo caso, segunda cadeia, CH3, simples, C tripla, C simples, CH3. Como a cadeia tem 4 carbonos, a raiz é but. Como a tripla encontra-se entre os carbonos 2 e 3, eu fico com o número 2, mais ino. Fico com but hífen 2, hífen ino. Ou 2-butino ou butino hífen 2. A fórmula geral dos alcinos é CnH2n-2, onde, para ser um alcino, o número de hidrogênios tem que ser o dobro do número de carbonos menos 2. Bem, os alcinos ainda podem ser classificados como verdadeiros ou falsos. Alcinos verdadeiros são aqueles onde a ligação tripla encontra-se na extremidade da cadeia, enquanto que alcinos falsos são aqueles onde a ligação tripla não encontra-se na extremidade da cadeia. Não necessariamente precisa estar no meio, ela só não deve estar na extremidade da cadeia. Exemplos: HC tripla CH. Ele é alcino verdadeiro ou duplamente verdadeiro. Duplamente verdadeiro porque a tripla encontra-se nas 2 extremidades da cadeia, na da esquerda e na da direita. Segundo exemplo, HC tripla C simples CH2 CH3. É um alcino verdadeiro porque a ligação tripla encontra-se na extremidade da cadeia. Terceiro exemplo, H3C simples C tripla C simples CH2 simples CH2 simples CH3. É um alcino falso, pois a tripla ligação não encontra-se na extremidade da cadeia. Hidrocarbonetos alcadienos ou dienos são compostos de cadeia aberta com 2 duplas ligações. Nomenclatura oficial e o PAC dos alcadienos: raiz mais dieno. Exemplo: CH2 dupla C dupla CH2.
Essa cadeia tem 3 carbonos, portanto a raiz é prop. Como encontramos duas duplas entre carbonos, temos o meio dieno. Fica prop-dieno. Para suavizar a fonética, eu encaixo a vogal A. O nome, então, fica propadieno. Os alcadienos com 4 ou mais carbonos devem ter suas cadeias numeradas a fim de identificarmos a posição das duplas ligações. 2 exemplos que eu visualizo na tela são CH2 dupla, CH simples, CH dupla, CH2. Devo numerar a cadeia pela extremidade mais próxima de uma das duplas. Como as duas duplas se encontram-se nas extremidades, eu tanto posso numerar essa cadeia partindo da extremidade da esquerda, quanto partindo da direita. Preferi numerar partindo da esquerda. Então, eu tenho carbono 1, 2, 3 e 4 partindo da esquerda para a direita. A cadeia tem 4 carbonos, a raiz é but. Como tens uma dupla entre os carbonos 1 e 2, eu uso o número 1. E outra dupla entre o 3 e 4, eu uso o número 3. Então, eu fico com but, hífen 1,3, hífen dieno. But, hífen 1 e 3, hífen dieno. Não esqueçam, para separar um número do nome, uso o hífen. Para separar um número do outro número, uso a vírgula. Também posso escrever 1,3 hífen butadieno ou butadieno 1,3 hífen 1,3 butadieno hífen 1,3. Repito, para separar um número do nome, uso o hífen, um número do outro, uso a vírgula. O segundo exemplo é CH2 dupla C dupla CH simples CH3. Aqui, obrigatoriamente, eu tenho que numerar pela extremidade da esquerda. Então, o carbono da extremidade da esquerda é 1, que é o CH2, o C é o 2, o CH é o 3 e o CH3 é o 4. Como a cadeia tem 4 carbonos, a raiz é but. Como uma dupla ligação encontra-se entre os carbonos 1 e 2, eu uso o número 1, e a outra entre o 2 e o 3, eu uso o número 2. Sempre usamos o número menor. Então, eu fico com but traço 1,2 traço dieno. Ou 1,2 hífen butadieno ou butadieno hífen 1,2. Não esqueçam, para separar um número do outro, uso a vírgula. Para separar o nome do número, uso o hífen. A fórmula geral dos alcadienos é CnH2n-2, ou seja, a mesma dos alcinos. Os alcadienos, portanto, para ser um alcadieno, o número de hidrogênios tem que ser o dobro do número de carbonos, menos 2. Nos alcadienos, ainda podemos classificar a sua cadeia de acordo com a posição das duplas ligações. Quando as duplas ligações vêm acumuladas, nós chamamos ele de alcadieno aleno. O que é um alcadieno aleno? O exemplo que eu tenho é o CH2 dupla C dupla CH2. Então, uma dupla, carbono, outra dupla. Aleno ou alcadieno com duplas acumuladas. O outro exemplo é CH2 dupla CH simples, CH dupla CH2. É um alcadieno eritreno ou duplas conjugadas. É quando, entre as ligações duplas, eu tenho elas separadas por uma simples. E o terceiro exemplo, CH2 dupla CH simples, CH2 simples, CH dupla CH2. É um alcadieno do tipo de alil ou de duplas isoladas, que é quando as duplas ligações aparecem separadas por duas ligações simples ou mais.